vocês espero que tenham tido uma boa noção de qual é a situação dos estados da Federação Brasileira quando tem que enfrentar uma crise inédita como essa. E nós vamos conversar com alguém que lá representa exatamente os estados. Eu estou falando do senador Eduardo Gomes, pelo MDB de Tocantins. Ele é o líder do governo no Congresso. Boa noite, senador. Boa noite, William. Boa noite a todos. Estamos observando aí um momento... Senador, nós demos ao público... Eu sei, deixa eu só fazer minha primeira pergunta, senador. Nós trouxemos ao público do Jornal da CNN um quadro que eu acho que é dramático da situação das finanças estaduais e que já era dramático antes dessa crise, agora tornou-se calamitoso. Por que demora tanto no Senado a aprovação de medidas que trariam alívio fiscal para os estados, senador? William, eu quero concordar que nos últimos anos o país já vinha de algumas crises e os governos do Estado precisando cumprir índice de lei de responsabilidade fiscal com queda de arrecadação e com sucessivas crises. Nesse momento agora, o presidente Davi Alcolumbre ontem reuniu as lideranças, nós conversamos sobre a necessidade da votação do orçamento de guerra, que é uma ferramenta específica para esse período de pandemia, e nós entendemos que no caso do Senado, já que foi aprovado na Câmara na semana passada, com os ajustes devidos que a matéria requer, nós teremos essa votação na segunda-feira, às 16 horas. Veja bem, o Senado tem votado, esse Senado da República, dessa legislatura, a partir da eleição do presidente Bolsonaro, é o mesmo Senado que aprovou a reforma da Previdência. Então, nós já vimos de um ano de intensa movimentação com o programa de reformas fiscais. Então, a gente entende que o processo legislativo ele requer uma série de dificuldades para o avanço, afinal é a democracia, você tem que ouvir todos os campos, mas especificamente este Senado tem votado reforma da Previdência e boa parte das reformas apresentadas pelo ministro Paulo Guedes estão sendo analisadas e já com relatório pronto, inclusive. Eu entendo, senador, eu entendo a defesa que o senhor faz do trabalho legislativo, particularmente da casa a qual o senhor pertence, mas eu insisto na seguinte pergunta. Nós temos, por exemplo, citando o que o senhor acabou agora de se referir, que é o orçamento de guerra. O presidente da outra casa legislativa, Rodrigo Maia, diz que não há consenso. Não há consenso porque, no fundo, os parlamentares, e essa é a opinião que eu gostaria de ouvir da sua parte, acham que o governo já tem os instrumentos para enfiar a mão no fundo do cofre como ele pretende fazer. Ou seja, medidas provisórias e uma liminar do Supremo. Essa é a sua opinião também? Bom, o que eu vejo é que depois da lei de responsabilidade fiscal, aprovada pelo próprio Congresso Nacional, e das sanções conhecidas pela população brasileira, num tempo em que nós viemos de Lava Jato, Petrolão e uma série de outros escândalos, a gente vê dificuldade em qualquer agente público de assinar uma medida sem a segurança jurídica necessária. Esse não é especificamente um problema do Senado e da Câmara. O problema é que a máquina pública precisa funcionar com rigor. Acabamos de ter um processo de impeachment da presidente da República por conta das pedaladas. Então, nós estamos no meio da pandemia, mas existe também a dificuldade do andamento da máquina pública sem a segurança jurídica necessária. Vários instrumentos estão sendo utilizados nesse momento de pandemia, nesse momento de emergência. Mas, mesmo assim, o mínimo cuidado é compreensível por parte daqueles que vão ter que assinar as decisões que levam a milhares de brasileiros aquilo que eles precisam nesse momento. Acabamos de ver uma medida agora de 98 bilhões de reais para dar o Corona Voucher a mais ou menos 54 milhões de brasileiros. Portanto, cada um tem um pouco de razão. O que nos une é a emergência, mas é preciso um mínimo de zelo e de cuidado, porque é assim que requer a lei. O senhor me remete a uma declaração, por exemplo, de uma colega sua hoje, a senadora Simone Tebet, da CCJ. Ela acha que na questão específica do orçamento de guerra, por exemplo, o diabo está sentado no detalhe. O senhor tem visto muitos demônios nos detalhes desse orçamento, senador? William, para ser sincero, a demora,
a discussão nossa no Congresso também, principalmente no Senado, e isso foi motivo de uma decisão na semana passada dos líderes, de olhar mais atentos para a questão do orçamento de guerra, é que ter cautela também é protagonismo. Então, o Senado, de repente, se vê ligado a 110 projetos que tratam da questão do Covid-19. Ninguém no mundo tem especialidade nesse assunto, nenhum país, nem Estados Unidos, França, Espanha, e, de repente, o Senado tem 110 projetos. Portanto, no caso específico do orçamento de guerra, há um apontamento feito pelo líder Eduardo Braga, por vários senadores do MDB, com relação ao parágrafo 10º, 11º, que trata da questão de uma determinada linha do Banco Central. Portanto, eu acho que esse período de 3 dias, que na fase de briga por condições de combate ao coronavírus é uma eternidade, mas é um tempo suficiente para que na segunda-feira, às 16 horas, a gente possa finalmente votar e, em seguida, promulgar o orçamento de guerra, que é, diga-se de passagem, por prudência da Câmara, do presidente Rodrigo Maia, uma ferramenta com começo, meio e fim. Só serve para tratar fiscalmente a pandemia de Covid-19. Eu percebo, a sua ênfase está no temporário e não no permanente, sobretudo quando a gente considera quais instrumentos estão previstos ali no orçamento de guerra. Mas minha última pergunta, senador, vai em direção à situação dos governadores, que já era, como nós mesmos concordamos, o senhor e eu, no começo dessa conversa, calamitosa antes do que está acontecendo agora como crise de saúde pública. O que é que o senhor pode dizer a eles? Que eles receberão auxílio ou alívio ou salvação fiscal via o Plano Mansueto ou via o quê? Bom, primeiro, buscar a letra de capacidade fiscal dos estados, que é aquela classificação da letra B, da letra C. No caso do meu estado, o estado de Tocantins, nós saímos há um mês atrás, com um trabalho feito pelo governador Carles, da letra D para a letra C. Mas a maioria dos estados estão na descendente. É o mesmo que se você tivesse pedido para um aluno ir para o colégio e retirar deles todos os materiais. Porque o que está acontecendo? Cai a arrecadação de CMS, todos os índices fiscais dos estados, então não há mais arrecadação para cumprir uma tabela. Então, realmente, esse apoio terá que ser direto, decisivo, terá que ser um apoio do fluxo de caixa, terá que ser um apoio das nossas reservas, assim como a senadora Simone falou, o presidente Davi falou, é preciso um socorro imediato, afinal de contas está sendo cobrado dos governadores e dos prefeitos o cumprimento direto das medidas de isolamento social, de distanciamento e também de acudir rapidamente às questões mais difíceis nas periferias da cidade. Portanto, não há de se falar agora, nesse momento, sobre rigor fiscal em cima de uma tragédia, de uma pandemia, disso tudo que nós estamos vivendo. Agora, é preciso também entender que o governo federal tem que ter a segurança na hora do desembolso, na hora da movimentação, que recentemente o país já viveu uma questão política que culminou com um impeachment por conta de uma questão fiscal. Senador Eduardo Gomes, pelo MDB de Tocantins, líder do governo no Congresso, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, senador.